Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sextamos, dia 28 de outubro, véspera de eleição, e vamos aqui avaliar a nossa semaninha, o nosso Ibovespa, que naturalmente não teve tanta variação aí, principalmente por ser sexta-feira, véspera de eleição ainda. Tivemos aí 0,09 negativo, ficando ele muito próximo do preço de abertura, né? E não desconfigura o cenário que a gente já havia traçado na segunda-feira, de retração aí entre 50 e 61,8. Então, naturalmente, a gente tem que aguardar esse cenário. A média de 40 períodos se configura como um suporte muito interessante. A gente tem que aguardar, principalmente os primeiros dias aí da próxima semana, com o resultado da eleição, e tentar aguardar essa movimentação, principalmente o rompimento desse topo aqui, que se configurou na faixa dos 120 mil. Inclusive, para aqueles que querem apostar, né, eu diria que em cenário de compra, a gente teria como alvo primário aí exatamente essa faixa para as próximas semanas, ok? A depender do resultado, até para os próximos dias. De igual maneira, uma vez que o rompimento seja para baixo, a gente começa a ter a resistência na faixa da média de 200 períodos e também nessa região aqui dos 108.180 pontos, 108.200 pontos. Bom, vamos lá. Analisando o cenário dos índices setoriais, a gente tem aí um cenário que eu até comecei a desenhar para vocês, de divergência, tá? Se a gente avaliar os preços para o índice financeiro, eles tiveram uma ascendência, enquanto que o volume, ou o ABV, ele teve uma descendência, indicando divergência. Cenário esse que responde o fato de que o preço deve respeitar o ABV e vir, então, e de fato voltar, tá bom? Bom, então, nesse sentido, talvez o ABV não seja, nesse momento, principalmente até termos configurado aí essa decisão do índice, principalmente no pós-eleição, não se faz um papel, talvez para a próxima semana, tão interessante assim. Aliás, um papel não, um índice cujos papéis que o compõem talvez não sejam tão interessantes, mas é óbvio, cabe avaliar papel por papel desses índices que compõem o índice financeiro, desses papéis que compõem o índice financeiro. De igual maneira, se a gente avaliar o cenário do índice de consumo aqui, a gente tem uma congestão, principalmente com as médias aí se aproximando, a de 200 e a de 40 períodos. A gente tem essa congestão e o que me leva a crer que não vale a pena a gente avaliar os papéis de maior peso nesse índice, que devem permanecer em congestão. Mas eu quero operar papéis de consumo, porque, independente do motivo, eu acredito que seja interessante. Bom, então você vai construir um cenário de triângulo, ou, desculpa, de retângulo, aqui, ou, se você quer ser mais recente, aqui. Bom, nesse sentido, eu diria para vocês que a gente deve... Bom, está no meio agora, né? Nesse movimento, na onde foi suporte ali na faixa dos 3.200, eu compraria, nos 3.600 eu venderia para esse índice, tá? Mas, como eu disse, estamos numa região de congestão, com média de 40 períodos funcionando como resistência, e assim que romper, se romper, com média de 200, que é forte, funcionando como resistência também. Vamos lá, índice de energia, a gente tem um triângulo sendo desenhado, mostrando também uma congestão, mas com um sinal de esperança aí, afinal a média de 40 períodos está acima, já cruzou há um bom tempo, e que vem mostrando congestão há um bom tempo já, porém os triângulos tendem a ter o rompimento na faixa do terço final deles, e já estamos próximos aparentemente, tá? Então, mas obviamente que a gente teria que esperar essa confirmação e não apostar.
Bom, índice de fundos imobiliários, respeitando a média de 40, indo buscar ela, e uma vez que rompidos, os papéis que o compõem devem puxar o índice para cima, mas a gente vê que é um índice que tem baixa volatilidade, tá? Índice de materiais básicos, média de 200 funcionando como resistência, está permeando entre a média de 40 e a de 200, o que me indica que também eu tenho um cenário de congestão talvez não interessante para os papéis de maior peso para esse índice, mas obviamente vale avaliar caso por caso, papel por papel. Eventualmente a gente está numa retração em algum deles interessante e pode ter um movimento de compra aí. Índice de dividendos, até já tracei o FIBO aqui. Se a gente avaliar essa região como sendo um topo de onda 1, a onda 2 beijou aqui a média e os 50%, o que nos levaria a imaginar um cenário aí de 8 mil pontos aproximadamente, tá? E o que confirma isso? Principalmente, o que me leva a crer nisso? Principalmente essa média de 40 períodos cruzando para cima, tá? Embora a gente tenha uma congestão, se a gente avaliar no prazo mais longo, a gente bateu os 61,8 de retração, e se a gente expandir para esse topo de onda, a gente vai ter também a faixa dos 8 mil ali. Então, é um ponto bastante interessante para buscarmos aí como alvo. Mas tem que romper esse topo, essa região, e não voltar como aconteceu aqui. Tem que romper com garantia e com volume e com força para chegar até a região dos 8 mil. Índice industrial, nós temos também uma lateralização, uma congestão, e o índice passeando entre as médias de 40 e de 200, o que me leva a crer, ainda mais que ele está próximo da média de 200, que não os papéis que compõem esse índice não devem ter um cenário bastante positivo nos próximos dias, tá? Índice imobiliário trouxe uma retração bastante significativa, tá? Uma vez que ele rompeu, que a média cruzou a de maior período, a gente esperava que ele buscasse essa média e voltasse a subir. Não é o que ele está fazendo, ele caiu um bom tempo já. Somente anteontem que voltou a dar um cenário aí positivo, mas um respiro, mas pode ser que ele tenha voltado simplesmente para tocar a média e buscar na venda a região de 730 pontos aí, tá? Bom, índice de small caps, a gente tem aqui um cenário de congestão também, uma congestão com baixa volatilidade também, principalmente em cima dessas médias aqui de 40 e de 200 períodos, o que me levaria a crer que em um cenário de rompimento, em cenário de compra, eu só executaria a ação de compra mesmo no rompimento, principalmente desse topo anterior aqui, na faixa de 2.300, tá? Índice de utilidades, para a gente finalizar, é o único índice que acredito que ainda tem um cenário positivo, né, principalmente em relação aos últimos dias, tá? Se a gente fizer a retração, principalmente aí das últimas 2 semanas, ele bate 61,8 da retração de fibra e tende a buscar os 10,200. E se a gente projetar isso para um cenário mais longo, também ele respeita o 61,8 e deve buscar novamente os 10 aí, 10.500, tá? Então é um índice que faz sentido acompanhar os papéis que o compõem, talvez o único dessa última semana, principalmente porque ele respeitou a média de 40 períodos, tá? Então, ainda assim, devemos ficar atentos aí. Vamos ver como vai ser a volatilidade nos próximos dias aí, principalmente na segunda-feira. E a gente se vê na próxima semana. Votem consciente. Um abraço a todos.